Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula de Física Matemática Avançada 2021 e Física USP. Pessoal, na aula passada eu introduzi a ideia fundamental que nós temos dois tipos básicos de distribuições. Distribuições regulares, expressas por uma integral em que nós temos um núcleo de integração bem comportadinho, né? A gente chamou isso de localmente integrável, a exigência que a gente colocava, expressa essas médias, que é a ideia, né, que nossas distribuições querem fazer, médias de certas funções teste, mas nós também temos distribuições singulares, que não admitem aquela representação integral no sentido estrito da palavra, embora a gente sempre invente notações, como a da delta de Dirac, para a gente fingir que a gente ainda tem uma integral, certo? Porque isso é um terreno mais familiar. O objetivo da aula de hoje é nós conhecermos mais distribuições singulares, tá bom? Nessa primeira página aqui das notas de aula, eu sempre faço um texto para que alguém leia, né? Eu não vou ler isso aqui, eu só faço uma observação nessa primeira página, que a notação na teoria de distribuições, realmente, ela pode causar problemas, né? E repare, isso não é problema da física, não. Mesmo os matemáticos usam essas digamos assim, oscilações de notação, tá? Em particular, eu destaquei para vocês que se a gente tiver uma função localmente integrável f, como um núcleo de integração, ela sempre vai ter associada a si uma distribuição regular tf. E lá na aula passada, eu já tinha dito que às vezes a gente usa a mesma letra para esses dois objetos distintos. Nota, eles são distintos, né, pessoal? Faz sentido escrever f de x, uma imagem ali desse seu núcleo de integração, num certo ponto do domínio, mas não faz sentido estrito escrever distribuição em x, porque uma distribuição engole funções teste para nos dar escalares. Ela não engole um ponto do domínio da reta real ou do Rn, tá? Então, em princípio, não faz sentido conceitual escrever isso. Só que, surpreendentemente, como eu disse, não são só os físicos, até os matemáticos cedem a essa tentação. Quando nós escrevemos, por exemplo, delta de x ou delta de x menos x0 em física, é como se a gente estivesse escrevendo isso. E os matemáticos fazem isso também. Então, quando a gente fala distribuição engolindo uma função teste, o primeiro passo, a primeira flexibilização conceitual que eu expliquei para vocês na aula passada seria essa aqui, né? Ao invés de você escrever distribuição regular agindo na função teste, muitas vezes a gente fala que o próprio núcleo de integração agiria na função teste, embora não seja ele que haja na função teste. Ele vai formar parte do integrando. Só que a gente vai além. Às vezes a gente escreve algo em que a gente muda e escreve algo como isso aqui, ó. Dá para escrever algo assim, ó. A f não é a distribuição. Às vezes ela é uma localmente integrável. Ela é só o núcleo de integração. Ela não é a distribuição. Se fosse a distribuição, não poderia ter x, mas às vezes a gente escreve até isso aqui. Tá? Então, até mesmo matemáticos, textos de matemática são capazes de escrever isso aqui, ó. Uma distribuição que nunca poderia depender de x, mas às vezes a gente escreve assim, a distribuição delta centrada em zero, seria essa a ideia. Você põe aqui como se ela dependesse de x para atuar, enfim. E aí ela vai filtrar a sua função teste no ponto x0. Tá? No sentido mais preso à interpretação do que é uma distribuição, você até vai dizer que você tem uma distribuição centrada num ponto, mas ela não recebe o ponto, ela recebe a função teste e nos devolve a função teste naquele ponto. Eu sei que parece frescura, mas não é. A gente está exatamente aprendendo que estamos trabalhando com objetos matemáticos distintos, tá bom? Só que a gente volta para uma notação que parece que a gente não tinha aprendido nada. Mas preciso falar disso para vocês. É nessa literatura que a gente trabalha. Então vamos lá. Eu ouvi um sinal sonoro, eu não sei se é uma pergunta ou um aluno querendo entrar. Aguardem só um segundo. É alguém querendo entrar, vamos lá. Retornando à aula. Pessoal, então notem. Mais uma vez, uma representação gráfica da delta de Dirac
centrada num ponto x0, a gente costuma fazer assim, ó. Eu sei que esse domínio não tem nada a ver com a distribuição delta de Dirac no sentido estrito da palavra, mas em algum sentido ela sente o ponto x0, onde ela vai filtrar, né? Então, a gente cede a essa tentação aqui de cima e, por exemplo, a gente poderia representar a função, a distribuição delta Dirac centrada em x0 dessa forma aqui, embora esse não seja o domínio dela. Tá bom? Muito bem. Nomes, né? Terminologias. Vamos a uma próxima distribuição singular. É claro que a delta Dirac é a principal. Mas nós temos, por exemplo, o pente de Dirac. O que é o pente de Dirac, pessoal? Pensem na ideia de um pente tradicional mesmo, com vários dentes. Olha o que é o pente de Dirac. Ela é uma distribuição singular, inspirada na Dirac. O termo em inglês é Dirac-Combs, certo? Do pente. E vários textos usam essa letra aqui, que é uma letra do alfabeto cirílico, ligado lá ao russo, chamada Chá. O nome dessa letra em cirílico é Chá. É um M bem retinho de cabeça para baixo, tá certo? A Chá dá essa ideia como se fosse aqui, ó, os dentes de um pente. Tá? Então, a Chá, essa distribuição singular, ela é, pessoal, um tipo de combinação de deltas Dirac. Imagine que você tivesse um monte de deltas Dirac em todos os inteiros. Para todos os possíveis n inteiros. Ora, já aproveitando que eu flexibilizei a nossa notação, também tem textos que escrevem assim, ó, Chá de x, embora uma distribuição não receba x, seria a soma de várias deltas, cada uma delas com o seu infinito fictício em cada um dos inteiros, e você percorre todos os inteiros. Ela é uma distribuição singular que sente todos os inteiros. Então, a gente podia fazer uma representação esquemática para ela assim, ó. Enquanto uma delta Dirac centrada em x0 pega qualquer ponto da reta real, x0, e põe lá uma seta para cima que simbolizaria aquele infinito, que não existe, mas que quer dizer que você filtra naquele ponto, a gente pode representar o pente de Dirac dessa forma aqui, tá certo? Em que você vai andando de um em um em todos os inteiros positivos. É claro que a gente não precisava estar caindo exatamente em cima dos inteiros. Nós poderíamos ter, por exemplo, um número real x0, não necessariamente inteiro, e andar em passos inteiros em uma direção ou outra. Os passos nem precisariam ser de um em um. Por exemplo, poderíamos ter múltiplos de 2π. A partir de um certo ponto eu ando mais 2π, mais 4π, mais 6π. Para o outro lado, menos 2π, menos 4π. Tá? São generalizações triviais de como você escreveria essa expressão aqui. Tá bom? Ok. Então, o fato é que a gente consegue fazer aqui uma distribuição singular que, em algum sentido preciso que eu ainda não falei para vocês, ela sente infinitos pontos da reta real. No caso aqui, os inteiros. Tá bom? É o pente de Dirac. É uma distribuição singular. Se não existe uma função localmente integrável que seja uma delta, não iam ser várias que a gente teria, né? Pessoal, outra distribuição singular relevante e inspirada na delta é a distribuição dipolo. Pessoal, não sei se vocês já pararam para pensar, mas nós temos uma ideia muito curiosa na noção de dipolos elétricos ou dipolos magnéticos em física. Certo? Como que a gente aprende já lá na Física 3? Nem precisa ser um curso avançado de elétron. O dipolo é uma grandeza que a gente imagina que tem uma carga positiva aqui, tem uma carga negativa aqui, e essas duas carguinhas juntas constituem o dipolo. É isso? Não é isso não, pessoal. Tem um processo limite. Quando a gente constrói a ideia de um dipolo, a gente tem um objeto pontual. A ideia de um dipolo elétrico em eletricidade e magnetismo é um objeto pontual. Então a gente parte dessa construção de uma certa carga positiva numa posição, uma outra carga negativa, mas de mesmo módulo em outra posição. A gente faz uma construção matemática que a gente imagina que o módulo dessas cargas tende a infinito, enquanto a separação
interação física espacial entre as cargas tende a zero. É um processo limite em que a gente faz com que o produto da separação, que tende a zero, pela magnitude da carga, que tende a infinito, fique numa constante. Então aquela ideia é de um objeto físico que não existe. Um dipolo elétrico pontual é uma ideia matemática e não física. Porque você tem que fazer o limite para colapsar isso em um ponto. Você não vai ter duas cargas pontuais em um mesmo ponto. Só que o potencial eletrostático de um objeto idealizado como esse é diferente do potencial eletrostático de uma carga pontual. Uma carga pontual tem o seu potencial eletrostático caindo com 1 sobre R. Enquanto um dipolo elétrico é um objeto idealizado cujo potencial cai com 1 sobre R ao quadrado. Não é força, é potencial. Cai com 1 sobre R ao quadrado. Vocês não conhecem aquela expressão P escalar R por R ao cubo? Tem um R em cima, tem um R ao cubo embaixo. O potencial eletrostático de um dipolo ideal cai com 1 sobre R ao quadrado, em contraste com 1 sobre R de uma carga pontual. Então existe algo muito mais sutil do que o que normalmente a gente percebe ali na física 3, na ideia de um dipolo. Tem algo singular ali. Então, do mesmo jeito que uma carga pontual é um objeto singular que exige a delta de Dirac para sua descrição matemática precisa, um dipolo elétrico ou magnético pontual exige a ideia de distribuições singulares também. É isso que a gente vai ver aqui agora. Matematicamente, a gente está falando aqui de uma distribuição singular chamada dipolo. E eu vou representá-la pela letra delta. Essa notação não é universal, tá? Não é todo texto que usa isso. E a gente vai definir essa distribuição, que é um engolidor de funções teste para gerar escalares, da seguinte forma. Ela é definida como pegue a função teste, primeiro a derive e depois me dê ela na origem. Pessoal, olha a diferença da delta Dirac. A delta Dirac engole uma função teste e me dá a imagem na origem. A dipolo, primeiro eu derivo a função teste, o que é sempre possível porque ela é sem infinito. E depois eu jogo a função na origem para eu chegar no meu escalar. Tudo bem? Mas por que você definiu isso assim? Por que isso é um dipolo? Vamos ver. Pessoal, antes de mais nada, uma distribuição que engole uma função teste e dá algo parecido com uma derivada, isso lembra a derivada de distribuição que a gente já viu, né? Uma definição na aula passada. Vocês lembram na aula passada? Eu disse que qualquer que fosse a distribuição, regular ou não, T, eu defino uma nova distribuição que eu vou chamar de derivada dela, vou representar por telinha, e eu digo que a ação dessa nova distribuição sobre funções teste, eu escolhi definir a ação da derivada de uma distribuição como sendo uma nova distribuição, que o que ela faz? Ela me dá o oposto da distribuição original atuando na derivada. Pessoal, isso aqui é para uma distribuição T qualquer e para sua derivada. Se por enquanto vocês aceitarem que eu defini a distribuição de polo desse jeito, nota que aqui é algo especial, né? Vocês viram, né? A gente vê, poxa, e se essa T aqui fosse a delta? Se a delta Dirac agisse na derivada de uma função, delta Dirac centrada em zero agisse numa certa função teste, eu teria a imagem dessa função teste na origem. Então parece que se eu tivesse a delta aqui, eu obteria mais, né? Tem esse menos aqui, né? Mas se fosse só a delta numa filinha, eu veria filinha de zero. Está só faltando um menos em relação à ideia de uma derivada de distribuição geral. Então, pessoal, se a gente conhece já o que é a delta, e se a gente acredita no que é a definição da derivada de uma distribuição, e em particular a derivada da delta, eu dizer que a distribuição de polo faz isso, é simplesmente eu dizer que a distribuição de polo é a distribuição menos distribuição delta linha.
É só vocês casarem essas coisas aqui. Isso aqui é uma t qualquer, mas eu não estou dizendo que eu sou uma t qualquer. Eu tenho um certo efeito, que é tomar imagem em zero, só que na derivada. Ué, isso é a derivada da delta. É a derivada da delta que me dá menos a imagem da derivada em zero. Corrijo esse menos com um menos aqui. Eu não expliquei nada ainda. Eu ainda não disse por que isso merece o nome de polo. Eu só estou querendo dizer que com essa definição e com a noção do que é derivada de uma distribuição, afirmar isso aqui é afirmar que ela é o oposto da derivada da delta Dirac. Agora vamos tentar ver por que isso merece o nome de polo. Bom? Pessoal, eu vou escrever aqui um raciocínio que não é completamente rigoroso. Ele vai começar rigoroso, mas depois não será. Então vamos ser informais para a gente ganhar algum insight aqui. Olha só. Eu afirmei isso aqui. Mas o fato é que eu disse que a distribuição de polo, agindo numa função teste, me dá a imagem da derivada da função teste em zero. Eu quero olhar para essa derivada aqui. Então vamos olhar para ela. Está aqui. Pessoal, peguei a derivada de uma certa função teste em zero. Pessoal, eu vou escrever aqui uma expressão que é conveniente para mim, que não é a definição da derivada. Porque a definição de qualquer derivada envolve o valor da função no ponto, e aí a gente se desloca e a gente vê o que acontece com o delta y dividido pelo delta x, quando o delta x tende a zero. Tudo bem? Eu tenho que envolver o ponto para definir a derivada. Só que, sabendo, se eu partir da hipótese que a derivada já existe, eu não preciso centrar no próprio ponto onde eu quero pegar a derivada. Eu posso ficar centradinho ao redor dele. Então, eu quero que vocês olhem para esse limite aqui. Ó. Essa aqui é a minha função, um pouquinho à direita da origem. Aí eu subtraio o valor da minha função teste, um pouquinho à esquerda da origem. Eu estou em torno da origem. Eu vejo aqui um certo delta y, digamos assim, uma variação da minha função, e eu vou dividir pelo delta x. É a distância entre esses dois pontos. E isso tudo está centrado na origem. Então, como eu disse, isso não pode definir a derivada, porque não está usando φ de zero. Mas se eu souber que o φ' de zero já existe, isso aqui tem que coincidir com o φ' de zero. Então, essa aqui é uma igualdade válida, tá bom? Então, entende assim como uma expressão alternativa para a derivada de φ em zero. Flutuei em torno da origem, dividi pela flutuação, fiz a magnitude dessa flutuação tender a zero. Por que essa construção aqui é que é relevante? Porque eu quero casar com a ideia de dipolo elétrico da física, para a gente poder interpretar. Agora, olha essa passagem dessa expressão para essa aqui de baixo. Não se assustem. Mas olha só. Pessoal, vocês concordam que imagem de uma função num certo ponto pode surgir de uma delta centrada, focada naquele ponto, engolindo aquela função teste? Uma delta pareada. Notem que eu estou colocando aqui esses brackets, ó. Eu estou dizendo que essa distribuição aqui, claro que eu estou falando de mais coisas, mas olha só para essa aqui agora. Uma distribuição engole φ e me dá φ no ponto onde aquela distribuição delta está centrada, que é o ponto epsilon sobre 2. Vocês concordam que essa distribuição agindo nessa função teste me dá esse termo? Espero que sim. Esse menos está aqui. Essa outra imagem da minha função teste é o efeito de uma delta centrada em menos epsilon sobre 2. O sinal está certo aqui. Essa aqui, ela se anula quando o x vale menos epsilon sobre 2, é onde vai aquele infinito pictórico da nossa delta, e vai atuar em φ. Então, essa outra delta atuando em φ, vem me dá esse valor aqui. Percebam que eu estou reconstituindo o numerador. Se eu aplicar esse termo entre colchetes,
como uma distribuição atuando na função teste φ. Ah, mas eu ainda tenho um denominador epsilon. Então eu vou colocar esse 1 sobre epsilon aqui, multiplicando todo o termo aqui, entre colchetes, certo? E vou pegar esse meu limite e vou pôr ele aqui fora. E aqui eu vou colocar aqueles meus parênteses angulares para dizer que eu tenho uma certa distribuição atuando na função teste. Pessoal, todo esse termo aqui, entre parênteses angulares, é o termo que é o argumento do limite na expressão de cima. E aí o limite está esperando aqui. Por que eu disse que o meu argumento era informal, pessoal? Porque agora, gente, essa expressão aqui não faz sentido. Porque a delta, desse jeito aqui, ela não existe. Ela não é uma função. Ela não é uma função. Como que eu poderia derivar uma função? Porque não é a função, é a distribuição. Só que note que, forçando um pouco a barra aqui, para pegar alguma inspiração, a gente está vendo que a imagem que a gente quer para tal distribuição de polo pode ser interpretada como um limite de um epsilon tendendo a zero, de 1 sobre epsilon, uma certa distribuição agindo em φ. Tá bom? Olha só, se o epsilon tender a zero, pessoal, quanto que é 1 sobre epsilon? É uma grandeza que vai tender a infinito. Pessoal, isso aqui faz o papel de uma carga do nosso dipolo. E quando o epsilon tender a zero, a gente pode imaginar que nós teríamos aqui duas cargas pontuais de sinais opostos, espacialmente separadas por epsilon, no limite em que a separação entre elas vai para zero. Isso aqui é um modelo matemático para aquela nossa ideia de dipolo elétrico da física 3, em que você tem cargas de sinais opostos num limite, mas de mesma magnitude, né? Num limite em que a separação entre elas tenderá a zero, mas que elas são multiplicadas por uma carga que tenderá a infinito, de modo que o termo que tende a infinito vezes o termo que tende a zero, que é a separação espacial, fica numa constante. Aqui, pessoal, eu normalizei o meu momento de dipolo como valendo 1. Porque a minha carga, a magnitude da minha carga comum às duas cargas é 1 sobre epsilon. E a separação entre elas é epsilon. 1 sobre epsilon vezes mais epsilon costuma dar 1, que costuma ser constante. Isso aqui é uma normalização do meu momento de dipolo que fica constante naquele processo limite da física 3. E o resultado disso, eu reafirmo aqui, foi... Eu não estou passando essa nova igualdade, eu não estou passando daqui para cá. Eu queria chegar nessa expressão, tá? Para eu poder interpretar isso aqui como um dipolo. Mas eu só volto a destacar que essa imagem em zero da derivada da função teste é a ação dessa distribuição de polo que eu estou querendo definir, que é a mesma coisa que menos a derivada de uma delta Dirac. Bom? Então, eu quero que vocês olhem para essa expressão aqui e olhem agora para esse desenho. Olha só. Imagina que você tem uma carga positiva de módulo 1 sobre epsilon, posicionada na posição epsilon sobre 2. É isso aqui, pessoal. Essa delta está centrada em epsilon sobre 2. Imagina que é uma carga de magnitude positiva 1 sobre epsilon, na posição mais epsilon sobre 2. Está aqui. Enquanto você tem uma outra carga de sinal negativo, mais mesma magnitude, posicionada em menos epsilon sobre 2. Está aqui. Aí a gente tem um dipolo finito aqui, antes do limite, certo? Orientado na direção positiva da carga negativa para a positiva, nosso vetor momento de dipolo elétrico. Tá bom? Agora notem, o valor φ' de zero só vem no limite do epsilon tendendo a zero. Então, repito, lembre-se lá da física 3 do eletromagnetismo. Um dipolo elétrico não é um parzinho de cargas espacialmente separadas. É uma abstração matemática pontual. É um dipolo num ponto. Tanto que em elétron 1 e elétron 2, você faz densidade de polarização.
momento de dipolo por unidade de volume, e você integra num volume, e você vê qual é o potencial eletrostático devido a uma distribuição contínua de momentos de dipolo. Então eles seriam pontuais, é um objeto que existiria em cada ponto. Só que o potencial eletrostático dele é 1 sobre R ao quadrado a distância, e não 1 sobre R, como uma carga pontual. Tá bom? Tem muito mais sutilezas ali no dipolo elétrico do que vocês podiam imaginar. Vamos tentar pegar um pouco mais de intuição ainda, imaginando esse caso finito. Já que a gente olhou para um, digamos assim, pré-dipolo, antes da gente fazer o limite, vamos ver como que é esse processo da gente precisar criar distribuições em casos extremos, né, em casos idealizados. O que eu quero dizer com isso? Vamos tentar ganhar alguma intuição? Se toda a distribuição que a gente quisesse imaginar na nossa vida fosse regular. Não é. A gente acabou de ver a delta de Dirac, nós vimos o pente de Dirac, vimos o dipolo, são todas singulares. Mas se a gente sempre olhasse casos, digamos assim, pré-limite, como a gente fez aqui nesse dipolo, do que a gente está falando? Se a gente sempre imaginasse funções localmente integráveis. Pessoal, faltou eu colocar algo aqui nesse desenho, depois eu vou colocar. Mas olhem, ó, a gente vai circular assim, ó. A gente vai circular no sentido anti-horário deste gráfico para este, para este, para esse, tá bom? Então esse aqui vai ser o gráfico número 1, esse aqui vai ser o gráfico número 2, 3, 4, tá bom? Foi isso que faltou eu assinalar aqui, desculpa. Olhem para o gráfico 1. E imagine que nós tivéssemos aqui, uma função f de x que seria identicamente nula para x negativo e virasse uma rampa, fosse identicamente igual a x para x maior ou igual a zero. A gente pode imaginar que a gente tem uma situação em que a nossa força eletromotriz está desligada num certo circuito, e de repente você começa a ligar e você vai girando ali o botão seletor da voltagem imposta ao seu circuito com velocidade angular constante. Você vai aumentando aqui, ó, linearmente a voltagem imposta. Pessoal, isso aqui poderia ser uma situação experimental relevante, tá bom? Você começa a oferecer um estímulo, certo? Que cresce a uma taxa constante. Então, essa é uma situação experimental que a gente gostaria de trabalhar? Mais ou menos. Por quê? Você vai dizer que na vida real, esse sinal não vai ter um bico aqui. Na verdade, você vai imaginar que ele é alguma coisa assim, ó, zero. Pode não ser exatamente o que acontece aqui perto da origem, mas você vai ligando aos poucos. Você poderia imaginar que na realidade física isso aqui seria suave. Pessoal, tudo bem. Mas o que você acha que é mais fácil de descrever? Algo idealizado mesmo tendo um bico, certo? Vai ser uma descontinuidade na derivada? Ou imaginar o quanto que você está distante dessa condição? Essas curvas vermelhas aqui seriam representações do que talvez fosse fisicamente mais preciso. Só que a gente não sabe distinguir muito com que velocidade que a gente realmente ligou esse botão no nosso circuito. Tentar dizer qual é a diferença, qual é a forma precisa dessas funções aqui, só tornaria o nosso trabalho de modelagem mais complicado, por mais que você pudesse achar que pudesse ser fisicamente mais adequado. Então, aqui que entra a teoria de distribuições. É muito mais conveniente você parar de se preocupar com essas possibilidades reais e imaginar que você tem esse objeto aqui, que é um objeto matemático mais simples. Você não tem certeza aqui sobre como foi esse processo de ligar o teu sinal. Ele é mais simples nesse sentido, mas essa descontinuidade vai trazer um preço, que é a teoria de distribuições. Tá bom. Pessoal, vamos derivar esses gráficos aqui para tentarmos construir aqui os gráficos das suas derivadas. Tem um problema nessa minha fala. É impossível construir um gráfico preciso para a derivada dessa minha função idealizada em verde, porque ela não é diferenciável aqui nesse ponto. O máximo que a gente poderia fazer com ela seria algo assim. Enquanto ela é identicamente nula,
a derivada é identicamente zero. Enquanto ela for identicamente linear em x, a derivada dela é constante igual a 1. Mas eu não sei dizer o que aconteceria em zero. Pessoal, vocês percebem que essa aqui é a função de Heaviside? Essa aqui em verde? Calma, né? Eu teria que excluir a origem. Tecnicamente falando, se eu pegar como domínio toda a reta real, essa função aqui não é diferenciável. Eu teria que ter aberto uma bola aqui. Se eu tivesse aberto uma bola, excluído um ponto da origem, aí eu poderia ter uma derivada que seria essa Heaviside. E eu nem poria imagem nela aqui. Agora, olhem como seriam essas derivadas dessas aproximações suaves dessa minha função rampa. Pessoal, essas curvas vermelhas aqui, elas vão ter uma cara como essa. Ó. Uma mais distante ia ser algo assim, ó. A gente chama essas curvas em forma de S de sigmoidais, né? Que seria uma sigmoidal, meio estranha. Você poderia até dizer que ela tenderia para cá, mas essa aqui ainda está muito longe. Essa aqui mais justinha, ó. Essa minha seta em vermelho quer dizer que eu estou me aproximando da verde. É uma nova curva, não ainda localmente integrável, mas que tende a chegar mais perto da minha distribuição, tá bom? Então ela é mais justa. Nota que esse meu S fica mais apertado aqui, ó. Ela seria a derivada dessa curva aqui, ó, mais próxima da minha rampa não perfeitamente suave. Tá bom? Pessoal, vamos tomar uma derivada de novo? Vamos tomar derivada de novo? Pessoal, essas curvas vermelhas aqui, uma pouquinho mais escura, outra mais clara, a mais escura, essa aqui, ó, é a mais distante da distribuição. Qual é a cara dela, pessoal? Ó, derivada zero, porque ela é essencialmente constante aqui. Essa derivada cresce, cresce, cresce. Chega num ponto aqui de inflexão, ela passa a decrescer. Ó a derivada dela aqui, ó. Algo assim. Ótimo. Ah, mas ela estava muito distante da situação que eu queria descrever. Eu disse que essa aqui, esse S mais apertadinho, ó, era mais próximo da minha idealização de distribuição. É verdade. Essa aqui mais íngreme, pessoal, ela me daria, como derivada, algo bem mais íngreme aqui, ó. Essa curva no vermelho mais claro. Tudo bem? Só que o detalhe, pessoal, é que eu poderia ficar tão íngreme quanto eu quisesse, ainda ficando suave. Só que isso me daria curvas cada vez mais altas aqui. Tá bom? Não existe limite das derivadas dessas sigmoidais aqui à medida que elas ficam arbitrariamente íngremes, porque a altura nunca para de crescer. Mas olha só, a gente não tinha dito que a distribuição Heaviside tinha como derivada a distribuição delta Dirac, que não é uma função? Pessoal, essa ideia da derivada estaria relacionada com essas aproximações suaves dos nossos objetos. A gente percebe que nós teríamos aqui aproximações cada vez mais íngremes para Heaviside, e nas suas derivadas nós teríamos funções aqui cada vez mais concentradas em torno da origem. É assim, pessoal, que a maioria dos livros de física matemática mais básicos tentam descrever a delta Dirac. Imagine uma família de curvas cada vez mais íngremes, cada vez mais centradas num certo ponto. Só que esse não é um bom caminho de trabalho. Porque com que forma que eu estou chegando ali? São gaussianas? Ou é outro tipo de curva com um único pico? Quais sequências se aproximam de uma delta? Tem muita coisa solta. Na verdade, tudo o que eu preciso para trabalhar com a delta Dirac é a idealização de uma distribuição que engole uma função teste e me dá a imagem dela na origem. Então é exatamente para a gente não ter que se preocupar com possíveis aproximações vermelhas que a gente cria a ideia das distribuições. Só que elas precisam de regras especiais. Elas são esses bichinhos verdes aqui. Essa função Heaviside verde aqui não é diferenciável. E essa delta Dirac infinita nem função é.
só que as distribuições associadas a elas, como engolidores de funções testes, são objetos matemáticos perfeitos, sem problema, tá certo? Só que exige uma noção de derivada diferente. A gente estava falando de dipolo, não é? E eu disse que o dipolo tinha algo a ver com a derivada da delta. Seria o oposto, menos a derivada de uma delta. Será que isso tem algo a ver com o que aconteceria aqui? Pessoal, vamos olhar para isso aqui com mais calma. Vocês não têm como olhar para essa seta delta de Dirac e derivar essa seta. Isso não faz sentido. Mas olhemos para uma aproximação dessa, ainda localmente integrável, caso a gente estivesse fazendo uma sequência de funções que pudesse ter algo a ver com essa ideia da delta que a gente está falando. Olha essa curva aqui. Pessoal, como é a derivada dela? Ó, essencialmente constante, derivada zero. Aí a derivada cresce, 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 acha um ponto de inflexão, aí a derivada começa a diminuir, 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 zerou a derivada. A derivada continua diminuindo, porque agora a gente tem inclinações negativas. Ela chegou em zero e continuou diminuindo. Chegou num ponto de inflexão, ela para de diminuir, e agora ela vai aumentando, mas continua negativa, até chegar em zero. Olha para esse gráfico em vermelho aqui do lado. Então, ó, daqui para cá eu derivei, daqui para cá eu derivei as funções vermelhas, e daqui para cá eu derivei as funções vermelhas também. Eu só posso falar em derivada no sentido usual das vermelhas, porque as verdes não são diferenciáveis, certo? Mas, ó, então olha qual é a função derivada dessa vermelha. Eu disse que era zero, positivo, aumentava, chegava num positivo máximo, começava a cair, embora ainda fosse positivo, até que se anule na origem. Aqui. Torna-se negativa, a derivada vai ficar negativa e nunca mais vai ficar positiva. Então tá aqui, ela torna-se negativa, só que ela para de cair num certo momento, e aí ela passa a caminhar para o zero, embora sempre negativa. Estão vendo isso aqui? Claro que isso aqui continuaria, tá, pessoal? Podia pôr umas reticências aqui, ó, aqui e aqui. Tá? A curva mais distante antes dela tem o mesmo comportamento qualitativo, só que ela é menos, digamos assim, íngreme. Eu teria algum... Ó, meu pico ficou muito mal marcado aqui, tá? Meu desenho ficou muito ruim para essa curva. Mas imagine que o pico dela estaria aqui, tá? Então fez o pico aqui, anulou na origem, aí vem. Aí tem um mínimo aqui. Ó. Essa mesma curva que eu fiz aqui no vermelho mais claro, só que bem mais achatada. Tá bom? Notem que as posições desse máximo e mínimo não são constantes. A partir do momento que eu pulo dessa curva vermelha escura para essa vermelha clara, olha o que aconteceu. Os picos e vales se tornaram mais pronunciados e as suas posições migraram. Eles caminharam daqui para cá e daqui para cá, eles caminharam para mais perto um do outro. Tudo bem? Pessoal, olha só o que é isso aqui. Isso aqui é como se fosse a minha carga pontual positiva na posição negativa. Está trocado. E essa aqui é a minha carga negativa na posição positiva. Mas foi o gráfico da derivada. Só que no processo limite, o que acontece? Eu pus essas setas aqui pontilhadas, porque isso aqui não é infinito ainda. Agora acontece algo muito doido. É como se essa seta para cima caminhasse para o eixo Y, a seta para baixo da outra carga caminhasse para o eixo Y também, mas elas não se matam. No limite elas vão estar lá, mas elas não são setas que se matam para você ter algo identicamente nulo. O que sobra, eu não tenho um símbolo, e nenhum livro tem um símbolo para representar, mas é a distribuição de polo. E notem que quando a gente está colocando a carga positiva na posição negativa, isso é um sinal trocado. Então é por isso que a distribuição de polo é menos a delta linha.
Porque isso aqui é a derivada de uma aproximação de delta, em algum sentido informal. Então isso aqui é um dipolo aproximado, é o nosso dipolo finito, mas está com o sinal trocado. Por isso que a minha dipolo verdadeira, em que eu quero pôr carga positiva na posição positiva e carga negativa na negativa, é menos a delta linha. Eu espero que isso esteja sendo ilustrativo em algum sentido, tá? Eu não fiz um símbolo aqui para distribuição de polo. Isso aqui é uma função contínua, mas não diferenciável, mas que é localmente integrável e induz uma distribuição regular. Essa função Heaviside é localmente integrável. Ela induz uma outra distribuição regular. Derivando no sentido de distribuições, porque no de função não é possível, eu chego numa distribuição que agora é singular, que é a distribuição delta Dirac, que eu represento com essa seta. Mas ela é um funcional linear contínuo que engole funções teste. E no sentido de distribuições, se eu derivar de novo, eu chego num objeto que eu não consegui representar aqui, porque eu não tenho um símbolo próprio para isso, mas seria um tipo de processo limite em que algo patológico vai sobrar na origem à medida que essas duas coisas que querem ficar infinitas migram para a origem. Note que trouxe algum insight, mas é complicado, não é assim que a gente pensa. Na verdade, a distribuição de polo é isso aqui. Ela é alguém que engole uma função teste e me dá a imagem da derivada da função teste na origem. Operacionalmente, muito mais simples, mas eu faço formalmente na matemática. Eu expresso essa ideia que eu nem consegui desenhar aqui. Pessoal, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Pouco tempo. Eu vou apresentar aqui uma distribuição. Eu não vou demonstrar nada sobre ela e ela vai causar muito estranhamento em vocês. Mas ela é muito importante. Então, na verdade, nós vamos revisitá-la várias vezes ao longo do curso, tá? Em vários momentos do curso. Mas aqui é a primeira apresentação dela, então provavelmente vocês não vão captar, eu não vou conseguir transmitir para vocês por que ela é importante, mas acreditem que ela é, tá bom? Pessoal, a funçãozinha 1 sobre x, essa função ela não é localmente integrável. Em torno da origem, ela explode. Se você fizer uma integral dessa função num intervalo AB finito, mas que tem a origem lá dentro, vai explodir. Ela não é localmente integrável, então ela não presta para definir uma distribuição regular. Ela não presta como um núcleo de integração para uma distribuição regular. Notem que essa integral para dar uma distribuição regular, vai em intervalos compactos ou em toda a reta real. Essa aqui não presta. Mas ela pode ser usada de um certo jeito modificado dentro de uma integral para definir uma distribuição singular. Tá bom? Eu não vou demonstrar que é possível dizer que o que eu vou fazer de agora em diante é uma distribuição singular, mas pus referências aqui para vocês, as páginas dos livros, certo? Agora, é possível provar que essa construção que eu vou fazer aqui agora é um funcional linear contínuo no espaço das funções teste. E, portanto, é uma distribuição. Só que como ela está baseada em um bichinho que não é localmente integrável, ela é uma distribuição singular. Galera, olha isso aqui. Pegue uma função teste e vamos calcular um número com ela. Olha o número que a gente vai calcular. Pega a sua função teste, multiplique-a por 1 sobre x, que nem a gente faria com uma função localmente integrável, certo? Tem uma parte que é 1 sobre x, multiplica a sua função teste, só que eu não vou fazer a integral em toda a reta real. Eu vou pular a minha singularidade em zero. O meu domínio de integração pode pegar valores de x de módulo alto, mas eu não pego valores de x de módulo
arbitrariamente próximo da origem. Esse limite que eu coloquei aqui e essa forma de representar o intervalo de integração é equivalente a isso aqui, ó. Limite de epsilon tendendo a zero por valores positivos. Eu vou integrar de menos infinito a menos epsilon, ou seja, eu venho com x de módulo grande, porém negativos. Chego ali pertinho da origem, menos epsilon, pulo a danada da origem e vou para mais epsilon. E aí eu continuo a integrar até o infinito. Tudo bem? Pessoal, isso aqui dá números finitos para funções testes dignas do nome. Tá? É uma forma de evitar uma possível explosão na origem, e explosões no infinito, elas são controladas pela minha função teste ser localizada. Esse mapa é um mapa interessante. A gente dá um nome para essa distribuição singular de PV1x. É assim que se escreve. Esse é o nome da distribuição. Na verdade, é o símbolo para ela, né? Então, ó, vou escrever aqui de novo. Então, qual que é a ideia? Eu pego uma distribuição e eu sempre pego uma distribuição que engole uma função teste e me dá um escalar. Então, tá aqui. Essa distribuição, quando engole uma função teste. O escalar é algo que a gente pode escrever de forma simplificada como PV da integral de φ sobre x. Esse PV é muitas vezes utilizado como uma notação simplificada para dizer que você não vai chegar na danada da origem que pode explodir o teu problema. Isso aqui é exatamente o que eu tinha escrito antes, tá bom? Eu estou praticamente repetindo o que eu escrevi antes. Só que aqui eu usei a notação de distribuição engolindo uma função teste. Tá bom? Essa distribuição singular, pessoal, é chamada valor principal. Por isso que tem o PV, é de principal value em inglês. Valor principal de Cauchy de 1 sobre x. Tá? Estou apresentando ela para vocês. Não é claro porque que isso seria importante. Mas para finalizar a aula, vou dar uma informação qualitativa aqui. Pessoal, essa distribuição ela é intimamente associada à transformada de Fourier da distribuição de Heaviside. Pessoal, a gente nem aprendeu o que é transformada de Fourier de uma função. A gente vai ver que além de transformada de Fourier de uma função, existe uma ideia que é transformada de Fourier de uma distribuição. A distribuição de Heaviside é super importante, porque ela está ligada com essas histórias de tá desligado, liguei. E a transformada de Fourier dela será uma nova distribuição, que é o valor principal de Cauchy. Então, por mais esquisita que ela possa parecer, ela é utilizada em um monte de problemas em ótica, mecânica estatística, teoria quântica de campos. Todo livro de teoria quântica de campos vai ter o valor principal de Cauchy aparecendo. E a ideia, pessoal, é que você pode ter singularidades em um caminho de integração complexa e a gente pode evitar a singularidade, mas o preço é precisar de uma distribuição ao invés de uma função usual simples. Então, tem infinitos renormalizações de teoria de campos que a gente só consegue dar sentido a esses caras usando funções generalizadas e não funções usuais. Tá? E o protótipo de você lidar com uma singularidade é valor principal de Cauchy. É um problema em que você tem uma singularidade no seu caminho. Seria a origem, a danada que tem que ser evitada ali. Então, ó, vocês não têm condição de entender isso, mas talvez em alguns livros de física ou de teoria quântica de campos vocês já tenham visto essa expressão aqui usando a notação de Feynman. 1 sobre x mais ou menos e epsilon é o valor principal de 1 sobre x menos ou mais pi delta. Que diabo é isso? Pessoal, isso aqui é uma equação no sentido de distribuições. Você pegaria isso aqui, multiplicaria por uma função teste e integraria. Isso será igual a você pegar isso aqui e aplicar essa distribuição na função teste. Menos ou mais e π, a distribuição delta aplicada numa função teste. Só que a gente usa essas notações em física e a gente nem está falando direito que ela só pode ser entendida no sentido de distribuições. Voltaremos a isso, teremos tarefas, exercícios envolvendo esse tipo de problema no futuro.
Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.